Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia do Apego. Meu nome é Mariana Branco, sou psicóloga clínica e hoje vamos falar aqui no canal sobre tecnologia e filhos. Sei que é um assunto bastante importante da atualidade e aqui eu vou trazer algumas dicas, algumas reflexões para gente e algumas recomendações sobre como lidar com a tecnologia e a criação de filhos. Então, fiquem com a gente até o final para a gente poder falar sobre esse assunto de grande importância na atualidade. Não esqueçam de dar o like e de se inscrever no canal, é muito importante para nós. Vamos então começando a falar desse assunto, que é um assunto tão relevante agora na atualidade, não é? Tecnologia e a criação de filhos. Então, trazendo aqui um assunto que eu sei que muitos pais possuem dúvidas, eu venho recebendo aí no consultório tantos pais me perguntando sobre como conduzir aí com os filhos essa dinâmica de lidar, né, de se adequar a essa maneira de implementar dentro de casa a tecnologia e, ao mesmo tempo, serem coerentes com o aspecto da tecnologia, né, dentro de uma educação. Então, muitos pais realmente vêm com essa dúvida, com uma enxurrada de dúvidas. E isso gera muita insegurança nas famílias. Então, é comum eu ver os pais virem também muito inseguros com esse questionamento. Tá? Sabemos que não existe um manual para ser pais. Não existe. Como também não existe um manual para tecnologia. O que a gente tem são parâmetros de organizações, diretrizes que a gente tem de alguns órgãos aí na área regulamentadoras que vão dentro da sua própria categoria entender o que pode ser melhor para a área da tecnologia, mas não existe um manual completo, vamos assim dizer. Então precisamos ficar muito atentos como é que a gente vai aplicar isso dentro de casa. Então a minha ideia desse vídeo é sermos um pouco mais estarmos abertos a primeiro entender o que é que nós temos no mundo hoje, recebendo de tantas informações, uma enxurrada de informações e, claro, pesquisas, né, sabendo dos malefícios e dos benefícios que essa tecnologia possa vir a trazer, mas podendo levar um pouco em consideração a identidade da nossa própria família, para que possamos buscar o nosso caminho próprio. Então, cada família vai ter a sua própria característica. Então, eu até escolhi um pouco essa imagem, porque ela representa o quanto esses pais ficam tão tomados por tantas informações de especialistas, com medo de se compartilhar, às vezes, o que é que acontece dentro de casa, quanto tempo eu deixo meu filho de fato ali nas telas. Então esses pais já vêm amedrontados para falar sobre isso, já vêm com medo dessas críticas. E não, a gente quer falar, mas a gente quer falar de uma maneira aberta, a gente quer entender qual é a necessidade daquela família. Eu acho a psicologia muito benéfica nisso, porque ela vai tentar também ajudar nesse reconhecimento dessa identidade, dessa necessidade que essa família precisa, para se buscar um caminho, como eu disse, um caminho único. Vamos então discutir um pouco isso. Então, trouxe aqui 3 órgãos regulamentadores. Então, vamos falar aqui da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que é um dado de 2019, tá? Vamos falar da Sociedade Brasileira de Pediatria, que também é um dado de 2019, e vamos falar da psicologia. Bom, dentro da Organização Mundial de Saúde, ela traz um manual. Esse manual,
basicamente, ela destaca que existem 3 pilares para ela. Então, os 3 pilares, ela diz que é o nível de atividade física que essa criança está exposta, o sono e o sedentarismo. Então, ela diz que se essa criança tem um nível de atividade física baixo, um sono com má qualidade e sedentarismo presente, e uma tela que se apresenta, essa criança está em risco. Está em risco, de certa forma, de um adoecimento. Então, ela faz muito essa comparação, tá? Muito essa ligação dessa junção, tá? Aqui eu acabei não colocando, mas a OMS, ela tem uma recomendação de 0 a 2 anos que essa criança não fique exposta a telas, tá? Então, isso bate muito em comum com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que também não recomenda o uso de telas até essa faixa etária. Tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela também fala sobre os malefícios, mas ela vai focar um pouco nesses aspectos, sobre esses efeitos, tá? Então, ela fala da obesidade, do risco de depressão, da ansiedade, das tentativas de suicídio, do bullying, dos problemas visuais e auditivos. Ela vai falar do uso de nicotina. Ela vai falar também dos transtornos posturais, dos riscos de sexualidade, abusos, pedofilia, entre outros. Então, ela vai descrever milhares de outros efeitos. Tá? A psicologia, eu trouxe a psicologia, a psicologia também tem diversos estudos, mas eu quis focar um pouquinho nesse estudo, que é um estudo de 2013. A psicologia tem outros estudos, outros artigos científicos mais recentes, mas eles são estudos falando mais voltado para a pandemia. E eu não queria trazer algo da pandemia, porque da pandemia nós sabemos que a pandemia causou uma proximidade maior com a tecnologia, nós sabemos disso. De repente posso até falar mais sobre isso num outro momento, mas o foco aqui nem é exatamente isso. Mas esse estudo foi feito na PUC, eles estudaram, entrevistaram 187 pessoas e acompanharam durante 10 anos essas pessoas. E essas pessoas, elas eram consideradas viciadas em internet. Então, o que eles perceberam é que havia um ganho de vantagens que essa tecnologia trazia, mas também havia algumas consequências, inclusive psicológicas, diante desse uso abusivo dessa tecnologia. Tá? Então, isso foi notado nessa pesquisa. Tá? Estes 3 órgãos reguladores, eu deixei também as referências para quem quiser acessar esses manuais. Tá? A pesquisa, existe uma pesquisa de 10 mil norte-americanos em 2015 que eu também achei muito interessante trazer a vocês, porque essa pesquisa, ela trouxe um olhar onde ela trouxe uma classificação um tanto diferenciada para 3 tipos de pais. Então, ela nomeou ali 3 tipos de pais que acompanham ali seus filhos. Então, ela trouxe, um primeiro momento, ela nomeou como pais facilitadores, num segundo momento, pais limitadores e no terceiro momento, os pais mentores. Os pais facilitadores, que na pesquisa ela destaca, ela fala que são os pais que têm como rotina própria muito acesso à internet. Acesso à internet, tecnologia e telas. Então, são pais que permitem que as suas crianças, que os seus jovens fiquem muito nas telas, sem regras. Então, são pais que são liberais, vamos assim dizer. E pais que também fazem uso, muito frequente. Tá? Ela chama de limitadores aqueles pais que evitam. Então, são aqueles pais que, a qualquer momento, eles tentam evitar a tecnologia. Então, o filho tem em algum momento,
está fazendo uso, mas eles evitam, eles tentam tirar a tecnologia a qualquer custo, tá? E ele chama de mentores aqueles pais que tentam estar presente com o jovem ou os filhos, né? Os filhos, em alguns momentos e que trocam muito com os filhos nessa dinâmica de tecnologia. Então, nesse momento ali de interação. A conclusão da pesquisa, ele disse que os pais limitadores foram os pais que receberam maior probabilidade de problemas. Por quê? Porque ele disse que houve como houve uma restrição muito grande por parte desses pais com as crianças, com os filhos, essas crianças tenderam a trazer mais problemáticas pela restrição. Então, são crianças que tendem a ter mais problemas de mentir. Então, são crianças que ficaram criando contas falsas. Foram crianças que foram levadas mais à pornografia. Foram crianças que escondiam mais os acessos que faziam. Então, essa pesquisa notou que essas crianças realmente eram mais levadas a esse caminho quando elas eram restritas. É o famoso que a gente comenta, o famoso tudo que é escondidinho, né? Tudo que é muito escondidinho ali chama muito atenção. Então essas crianças estavam fazendo tudo muito escondido. Então elas tinham uma propensão maior a fazer essas coisas. Em um outro momento, eles também analisaram esses mentores. Os mentores, eles perceberam que tinham um maior destaque nessa pesquisa, porque os mentores eram pais que tiveram melhor resultado porque eram pais muito presentes. Pais presentes não eram nem restritivos e nem muito facilitadores, mas eram pais que estavam ali nessa troca o tempo todo. Eles sabiam que os seus filhos estavam utilizando, eles faziam sugestões, eles estavam muito participativos. Essas crianças tendiam a ter menos riscos, menos acessos perigosos mesmo, menos uso de pornografia. Então foram pais e crianças, né, crianças na verdade, que tiveram um melhor resultado, tá? Então, e esses pais que foram facilitadores, esses pais então que foram mais abertos ao campo da tecnologia, eles não trouxeram nessa pesquisa não trouxeram tanta reflexão. Mas eu, como psicóloga, trouxe aqui uma reflexão para que nós possamos pensar que esse pai facilitador, na minha compreensão, ele também pode ser um pai que, de certa forma, pode negligenciar esse cuidado com o filho. Porque na medida que esse pai não está ali sendo extremamente permissivo com esse filho, ele também deixa de estar presente nessa relação. Então ele está ali fazendo uso da tecnologia, lá com as coisas dele, e esse filho também, mas eles não estão na sintonia, na troca, não estão tendo esse vínculo. E aí há uma negligência, né? Esse vínculo não está estabelecido de uma maneira saudável. Então, dizer que essa facilidade, essa liberação está sendo algo propício para essa família, eu acho que está longe da gente dizer que isso cai bem, né, no equilíbrio dessa relação. Tá? Então,
Eu acho que isso é uma coisa que temos que pensar um pouco sobre isso. Então, essa pesquisa ela traz muito esse enfoque em relação a esses mentores. Qual é o resultado que traz em relação a esses mentores? Então, diante do que eu trouxe aqui, nós sabemos que falamos um pouco sobre os malefícios, que é mais fácil, que é o que mais nós escutamos, né? Quais são os malefícios? Todo mundo fala sobre isso, tá? Todo mundo fala. Mas afinal de contas, quais são as regras? O que é que nós temos que fazer com isso? Né? Colocar em prática isso, que normalmente é o que as pessoas costumam ter mais dúvidas. Então, as reflexões e aprendizagem sobre isso nos traz pensar assim, qual é a interação que a gente tem que ter com essa criança, com esse filho? Então, o que você está fazendo? Você consegue conversar com seu filho sobre isso? Ou essa criança fica muito resistente a essa conversa? Qual que é o comportamento que seu filho tem quando você tenta tirar, diminuir isso? Como é que é esse hábito dentro da sua casa? Você já estabeleceu isso? Vocês já sentaram em família para falar? Porque quando a gente está falando em hábito, a gente também tem que se autoavaliar. Quando eu peço para o meu filho diminuir a tecnologia, eu também tenho que pensar em mim. Se eu estou pedindo para o meu filho não fazer uso do celular na mesa, por exemplo, de refeição, e eu faço uso do celular na mesa de refeição, será que faz muito sentido isso? Ou será que na hora de interagir, na hora de conversar ali com as pessoas, ou com o próprio filho, na hora que eu vou responder a ele, eu paro de falar, paro de usar o celular enquanto eu falo com ele? Ou eu continuo fazendo uso do celular enquanto eu estou falando com ele? Que mensagem eu estou passando a esse filho? Tá? Então, fazer essas perguntas são muito importantes para a gente entender o que é que a gente quer passar a essa criança. Não adianta a gente querer mudar essa criança, esse jovem, se não mudamos a nossa maneira de agir, tá? Então, agora, que conteúdo que meu filho acessa? Então, você sabe exatamente qual é o conteúdo que seu filho está acessando? E se seu filho acessa, você sabe o porquê ele está acessando aquele conteúdo? Será que ele está acessando aquele conteúdo porque ele se sente rejeitado lá na escola? Ele não está se sentindo assim, se sente isolado dos amigos e aí ele precisa utilizar como meio de interagir pela internet? Será que ele precisa utilizar porque é um meio onde ele possa se sentir melhor, então ele busca porque é um caminho para buscar uma atividade onde ele tem prazer, então falta prazer fora do mundo digital, então ele precisa jogar vamos dizer assim, esse prazer dentro da área digital, porque ele não consegue ter prazer fora dela. Então, quais são as recomendações, quais são assim as observações que você tem sobre isso? Então, o que eu vou colocar assim de atividade no lugar da tecnologia? Então, se meu filho usa a tecnologia durante o dia, o que a gente pode colocar no lugar da tecnologia? Não parece tão fácil assim de se pensar. Se meu filho já vem fazendo uso um tempo, será que ele já está, a gente já começa a identificar danos, né? Danos psicológicos mesmo, agressividade, ansiedade, insegurança. Como é que eu posso, dentro dessa rotina, equilibrar melhor essa rotina do meu filho? Vamos lembrar lá da OMS, que fala do sedentarismo, fala do equilíbrio do sono, das atividades físicas. Tá? Então, no próximo vídeo, eu vou trazer um pouco sobre isso, vamos abrir mais sobre isso, que é falando sobre o vício em tecnologia, o que meu filho deve assistir, como fazer esse acordo com os filhos, o que sugerir em troca da tecnologia, abusos e riscos na internet,
vazamento de fotos e privacidade. Bom, eu espero que tenha sido importante para vocês falar sobre esse assunto, espero que tenha sido interessante discutirmos sobre isso. E não esqueçam então de dar aí se cadastrarem no nosso canal, tá? E darem um like aí no nosso vídeo, tá bom?